Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Lucas Gadelha e na aula de hoje a gente já está na nossa 16ª aula para o nono ano do ensino fundamental. Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre o que é o autoritarismo. É um conceito muito fundamental para a gente entender, principalmente por toda a situação política que o mundo está passando atualmente, certo? Essa aula ela vai ser meio que dividida em duas aulas, então a gente vai começar na aula de hoje e na aula da semana que vem a gente finaliza essa temática, certo? Então a gente vai começar vendo o que é o autoritarismo e os principais conceitos que norteiam e que são fundamentais para o entendimento desse pequeno conceito, certo? Observem aí. Ao pesquisarmos a palavra autoritarismo em qualquer dicionário, vai aparecer o seguinte: característica ou particularidade do que é autoritário, atributo da pessoa que é autoritária, modo excessivamente autoritário de se comportar e de agir. Mas espera aí, professor, característica do que é autoritário, pessoa que é autoritária, modo excessivamente autoritário, isso não me explicou muita coisa, mas o que é ser autoritário, afinal? Para a gente entender o que é o autoritarismo, a gente tem que entender o que é ser autoritário, certo? Então, observem aí. O que é, afinal, ser autoritário? Ao pesquisar a palavra autoritarismo em qualquer dicionário da língua portuguesa, que foi o que a gente acabou de fazer, nos é apresentada a ideia de um comportamento relacionado a pessoas autoritárias ou de um modelo de governo que concentra o poder nas mãos de uma ou poucas pessoas, na contramão ao modelo de democracia participativa, por exemplo. Esse sistema de liderança é caracterizado por um poder central e pela repressão das liberdades individuais dos cidadãos. Basicamente, para a gente poder tentar entender o conceito de autoritarismo, a gente pode partir de uma premissa de outro conceito que a gente já viu durante muitas aulas, que é a democracia. É só a gente entender que a democracia é o quê? No seu sentido literal, significa governo do povo ou poder do povo, certo? Existem três conceitos dentro da democracia que, desde a antiguidade, norteiam seu significado, que é o conceito de liberdade, de igualdade e direito de expressão. Então, a democracia, ela é toda essa questão de participação popular, da população ter seus direitos que a gente já viu em outros momentos. O autoritarismo é totalmente o contrário da democracia, certo? É quando um Estado concentra o seu poder totalmente, geralmente no poder executivo, que é quem faz parte da premissa de poder dentro de um Estado, certo? Quem está no topo dentro de um Estado, e os outros poderes, eles meio que são anulados ou são subjugados, certo? E aí, a partir desse conceito, a gente vai entender também outro conceito, que é o conceito de totalitarismo. Por quê? O autoritarismo, apesar de se parecer muito com o totalitarismo, eles se diferenciam, certo? Então, para a gente entender melhor o que é autoritarismo, é necessário a gente entender também o que é o totalitarismo. São muitos ismos, mas calma aí que vocês não vão se confundir, certo? Observem aí, autoritarismo versus totalitarismo. O totalitarismo é caracterizado por ter um dirigente carismático que se apoia num único partido e deixa as massas em constante movimento. Então, geralmente no totalitarismo a gente tem um governante que é simpatizante com o povo, que a população adora e vangloria e tudo mais. Também escolhe um inimigo, que seria o outro, que deverá ser combatido, e estimula a militarização da sociedade. O autoritarismo é muitas vezes confundido com o totalitarismo. No entanto, há diferenças importantes. Uma delas é a questão ideológica. Enquanto no totalitarismo temos uma ideologia definida, como por exemplo o fascismo, o nazismo ou o comunismo, no autoritarismo há mais espaços para várias correntes conviverem. Então, qual é a premissa básica aqui? O totalitarismo, ele parte do pressuposto de um avanço dentro do autoritarismo. É como se o autoritarismo fosse meio que um estágio inicial do totalitarismo. Quando um governante, por exemplo, ele tem um poder autoritário, mas no seu discurso ele faz alusão à democracia, ou existe uma pseudodemocracia, aí está existindo o autoritarismo. Meio que uma característica fundamental do autoritarismo é mascarar, o autoritarismo mascarar
essa realidade autoritária através de discursos democráticos, através principalmente dessa pseudodemocracia, de dizer que existe uma democracia, mas que na verdade não existe, certo? Geralmente, o poder está concentrado nas mãos de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. Quando parte disso e vai para o estágio em que o governante não precisa estar mascarando o autoritarismo, não precisa estar fingindo que existe uma democracia, aí se torna o totalitarismo, certo? Então é como se o autoritarismo ele fosse um estágio dentro do totalitarismo. Tanto é que mais lá na frente, quando a gente for estudar esses regimes totalitários a fundo, a gente vai ver que eles deixam de ser autoritários e se tornam totalitários, certo? Mas continuando, observem aí. A distinção entre ditaduras autoritárias e ditaduras totalitárias foi criada por Hannah Arendt em seu livro As Origens do Totalitarismo. A Hannah Arendt, ela foi uma das maiores filósofos do século XX, ela que distinguiu esses conceitos de totalitarismo, de autoritarismo, através do livro As Origens do Totalitarismo. Ela foi uma judeia que sofreu com a perseguição nazista e passou a escrever sobre o totalitarismo através da visão dela do regime nazista. Segundo Arendt, há características comuns a ambos os tipos de regimes. Então, apesar deles se diferenciarem, eles têm características que são muito comuns. Primeiro, subordinação dos poderes judiciário e legislativo ao poder executivo, foi o que a gente falou, a gente tem um Estado centralizado e esse Estado geralmente está nas mãos do poder executivo e o poder legislativo e o poder judiciário são subordinados ao poder executivo. Repressão a toda e qualquer oposição política e ideológica ao governo. Então a gente vai ter uma repressão a qualquer um que venha tentar criticar ou tentar ser contra esse governo, certo? Então são aí existem outras características, ambos são regimes ditatoriais, ambos são regimes com essas práticas antidemocráticas, mas que se semelham, mas também se diferenciam, certo? E aí, através disso, a gente vai ver o que é um regime autoritário. Observem, o termo regime autoritário, em seu sentido mais amplo, abrange todas as formas de governo antidemocrático. Em comparação com as democracias, um regime autoritário não mantém as instituições e procedimentos de participação e competição política, direitos fundamentais e também controle de poder característicos de uma democracia. Por esse motivo, não possui legitimidade democrática. Então, todas aquelas questões de direitos, de liberdade de expressão, de igualdade, de justiça, todas as questões que são características da democracia não existem dentro de um regime autoritário. Existem várias características que definem uma forma autoritária de liderança. Uma característica primordial é que o líder tem poder absoluto no funcionamento de um país ou organização, como já foi citado. Na maioria dos casos, o líder usa da coerção, da manipulação ou da força bruta para fazer com que seus subordinados ou súditos atendam a seus objetivos. Então a gente tem a utilização de todas essas forças, sejam forças policiais, sejam forças militares, no seu sentido mais amplo, seja até a tortura psicológica, a tortura real, tudo isso é utilizado para tentar manipular e controlar a população, certo? Vamos ver um pouquinho de exemplos de governos autoritários ao redor do mundo, certo? Ao longo da história do mundo. Não são poucos os governos autoritários presentes na história humana. Podemos citar como exemplo o governo de Robert Mugabe, que durante 30 anos se manteve à frente de Zimbábue, governando com poderes quase que absolutos. Ou então o governo de Augusto Pinochet, que presidiu o Chile entre 1973 e 1990, através de uma sistemática supressão de direitos e participação políticas por parte da sociedade. Outros exemplos extremamente relevantes e famosos são os regimes nazifascistas europeus, traduzidos nas imagens de Hitler na Alemanha através do nazismo e Mussolini na Itália através do fascismo. O que esses regimes têm em comum? Por que eles deixam de ser autoritários e se tornam totalitários, por exemplo? Tanto o nazismo quanto o fascismo, eles se baseavam num partido único, certo? Só existia um partido.
se baseava na premissa de a figura de um líder, que na Alemanha era Hitler e na Itália era Mussolini, e eles controlavam a população através de diversas práticas. Mais do que modelos autoritários, esses governos chegaram aos níveis do totalitarismo, que se diferencia do autoritarismo pelo seu aparato estatal capaz de controlar quase que todos os aspectos da vida dos indivíduos, através da aplicação sistemática de uma lógica de terror e correção policial. Foi o que a gente falou. Dentro do totalitarismo existe essa margem de tentar controlar a população através do terror, através de dizer que existe um inimigo e esse inimigo tem que ser combatido, e aí incentivar a população a combatê-lo e essas práticas, certo? Eu trouxe aí uma imagem para a gente observar que caracteriza muito o que é o autoritarismo. Observem ela, tem um homem vestido aí com roupa provavelmente militar, que ele está balançando um relógiozinho e diz o seguinte: repitam comigo, vivemos numa democracia. E aí tem a população embaixo. Essa imagem caracteriza muito o que é autoritarismo, certo? É meio que esse sentido do relógio utilizado para hipnotizar a população, para a população pensar que está vivendo dentro de uma democracia, mas que na verdade não é uma democracia de fato, certo? É um regime autoritário. E aí, como eu falei, na aula da semana que vem a gente vai analisar alguns regimes autoritários dentro da história do nosso Brasil, certo? Para a gente tentar entender melhor esses conceitos que a gente viu, vamos fazer duas questões aqui rápidas para poder fixar melhor o conteúdo, certo? Observem aí, questão número 1. O significado de autoritarismo, em seu sentido político, se baseia no modelo de governo que concentra o poder nas mãos de uma ou poucas pessoas, na contramão ao modelo de democracia participativa, por exemplo. Como isso é caracterizado? Como que a gente caracteriza esse modelo de governo autoritário? Letra A, pela propagação de ideias baseadas em liberdade e igualdade. B, por um poder central e pela repressão das liberdades individuais dos cidadãos. C, por ter um dirigente carismático que se apoia num único partido e deixa as massas em constante movimento. Ou D, nenhuma das alternativas. E aí, qual que é a alternativa certa? Letra B, certo? Por um poder central e pela repressão das liberdades individuais dos cidadãos. A letra A, pela propagação de ideias baseadas em liberdade e igualdade, se caracteriza melhor dentro da democracia, certo? Que é premissas básicas. E a letra C, ela caracteriza mais o que é o totalitarismo do que o autoritarismo, certo? Segunda questão. Ao analisarmos os conceitos de autoritarismo e totalitarismo, podemos, além de grandes diferenças, apresentar semelhanças entre esses dois tipos de regimes, certo? Então a gente viu muito por que eles se diferenciam, mas a gente também citou por que eles se semelham. Quais características comuns a ambos os tipos de regimes podemos citar? E aí, quais características que tanto o autoritarismo quanto o totalitarismo têm em comum? Vamos lá, subordinação dos poderes judiciário e legislativo ao poder executivo, ou poderia simplesmente colocar a centralização do poder no Estado, ou poder centrado nas mãos de uma ou poucas pessoas. Repressão a toda e qualquer oposição política e ideológica ao governo. Então, todos aqueles que se oporem ao governo vão ser reprimidos através de diversas formas, certo? Que a gente também falou aqui. Então, eu coloquei essas duas, mas existem diversas outras semelhanças. Ambos são governos ditatoriais, ambos partem da premissa de mobilização da população a favor do governo, certo? Ambos usam de forças e de coerção policial também para essas questões, certo? Então, galerinha, foi isso. Na aula da semana que vem a gente continua. Espero que vocês tenham conseguido entender esses conceitos que são fundamentais para o nosso entendimento, certo? E aí, para ter acesso a essa aula na íntegra, acessem a plataforma do Educ no site da Secretaria de Educação, que lá vocês podem assistir essa aula quantas vezes vocês quiserem, certo? E é isso, a gente fica por aqui. Tchau, tchau!